Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, dando continuidade à nossa série de diálogos deleuzianos, trazendo aqui um pouco do que eu sei, do que eu consigo entender desse grande pensador, desses grandes pensadores, juntamente com Guattari, a respeito da nossa vida, da nossa existência, a forma como a gente configura o nosso ser estar no mundo, a partir da nossa capacidade de se colocar em experimentação, em movimento, abrindo forças para as nossas multiplicidades se colocarem no jogo. Trazer aqui hoje uma reflexão, visando compreender as questões que envolvem processos de subjetivação. No mundo proposto por Deleuze e Guattari, ou melhor do que proposto, visto e analisado, há sobretudo a direção e o movimento. É importante então pensar que o fixo, o estabelecido, os lugares finais, eles são vistos por Deleuze e Guattari apenas como uma forma de funcionamento da realidade. A realidade, ela é muito mais complexa do que esse fixo, do que essas formas, e ela se encontra em um processo imanente, constante, de mudança e transformação. E isso é pautado em relações, formas, forças. Sendo assim, o que está em jogo aqui? A noção de subjetividade inaugurada pela modernidade, ela se organiza através da ideia de uma identidade entre consciência e pensamento, que a gente já entendeu aqui a base descartiana de tudo isso. E a partir daí, a consciência, ela tem essa prerrogativa diante dos sentidos e do próprio mundo da vida. Deleuze e Guattari vão trazer a necessidade do resgate, né, de outros movimentos do corpo, também responsáveis, importantes na conformação de modos de existência. E não tão centralizado do pensamento, não tão centralizado na ideia da consciência e do pensamento, mas dando dignidade ao corpo, àquilo que ele pode. Corpo como fonte de sentidos que muitas vezes a consciência desconhece. A partir daí, então, Deleuze e Guattari vão começar a operar a crítica da noção clássica de sujeito, afirmando que a centralidade da consciência, identificada com o nosso próprio pensamento, não é bem assim. A gente precisa deslocar essa centralidade para uma margem de um processo em que a nossa consciência é, na verdade, o sinal e não a causa. Então, é como se a nossa consciência fosse um efeito pós, né? A forma como isso se manifesta para a gente, como o acontecimento se manifesta, mas não propriamente a causa do que nos acontece. Sendo assim, Deleuze e Guattari propõe conceber a ideia de eu penso, logo existo, como um ponto central de desconstrução, porque os nossos sentidos de mundo, a nossa forma de aprender o mundo, a partir das nossas relações com eles e com ele e com outras pessoas, é visto como efeito de múltiplas relações. E como essas relações não são únicas, unívocas, o eu também não será. O eu também será composto de uma forma muito mais múltipla e diversa do que uma visão unificada e universal de eu e de consciência.
O eu é mais pautado naquilo que sucede a ele nos diferentes encontros, nas diferentes relações, na forma como algumas questões perpassam de uma maneira mais fluida, forte, intensa, ou seja, depende da qualidade dos vínculos. Já diria Latour que tudo está nos vínculos, né? Tudo está na forma como a gente se conecta e nas forças, nas relações de força existentes aí. Da mesma forma, a constituição do eu, ela também tem a ver com esses diferentes momentos, intensidades das relações. E por que Deleuze e Guattari vão falar em subjetivação e não em subjetividade? Porque é mais um processo. Quando a gente fala em subjetivação, eu acredito que a gente está mais pautado num processo do que em algo dado. E subjetivação, na verdade, nem é tão importante, porque o que importa, de fato, são as linhas que nos compõem, as relações de forças de sentidos que nós tecemos entre nós, com a sociedade, com o mundo, com outras pessoas. E essas relações muitas vezes nos escapam, elas trazem outras experiências, elas trazem outras vivências de sentido. Elas podem confundir o que a gente já construiu em termos de relação, em termos de sentido. Elas podem trazer o novo, criar o que a gente chama de linhas de fuga. Por isso que Deleuze e Guattari vão falar de subjetividade em termos de processos de subjetivação e dessubjetivação, porque o movimento ele está acontecendo o tempo todo. A gente se constrói nas múltiplas relações e, ao mesmo tempo, a gente se desconstrói em outras ao enveredar por alguns caminhos, por algumas linhas de fuga, que eles vão falar como algo inédito, por onde o nosso acontecimento escolhe ir, né, para sair, por exemplo, de uma situação mais fixa, mais dada, que são as linhas duras. Isso tem a ver com o nosso desejo. O nosso desejo, ele busca acontecer, muitas vezes, em linhas de fuga. Enquanto o nosso desejo estiver aprisionado, né, ou for condição das relações, a gente vai sempre tender a buscar linhas de fuga para que o nosso desejo ele se concretize de outra forma. E, nesse sentido, a subjetividade, a partir do que Deleuze e Guattari propõem enquanto esquizoanálise, é vista, então, como uma dobra, né, das linhas diversas que compõem as nossas relações, que forma, assim, uma união entre o que nós somos individualmente e o que nós somos socialmente, né? Aquilo que nos constitui tem uma dimensão social, tem uma dimensão individual, e essas dimensões elas estão juntas numa dobra que constitui o que somos nós, né? E para entender isso, a gente tem que abrir mão da ideia de um sujeito único. Mas, como a gente está falando de dobras, a gente está usando essas metáforas de linhas, pontos, cartografias, dobras, traços, a gente tem, de fato, que fazer um exercício de identificar a nossa existência como uma cartografia em que vários traços nos constituem, cada um segundo determinadas linhas, que podem ser linhas mais duras, né, que atravessam a gente em diferentes contextos de vida, e outras linhas mais flexíveis. O que Deleuze e Guattari criticam é essa questão do funcionamento maquínico de uma sociedade que propõe que a gente siga e fique preso às linhas duras o tempo todo.
né? Funções como sujeito trabalhador, sujeito aluno, sujeito pai de família, sujeito religioso, sujeito mãe, sujeito namorada, sujeito mulher, esposa. Essas linhas duras, elas fazem parte da nossa existência, mas é preciso a gente dar também voz a possibilidades de criar linhas de fuga, linhas flexíveis, de permitir que se formem rizomas nas nossas relações, na produção daquilo que a gente traz como a nossa existência, a nossa realidade. E aí, a gente chega então na ideia de uma sociedade com funcionamento maquínico. O que seria isso? A ideia de que uma série de elementos corpóreos que constituem essa realidade, que produzem a realidade, e a realidade então seria mais do que uma maquinação das coisas e dos corpos entre si. Mas a ideia de uma sociedade com funcionamento maquínico não é, de alguma forma, uma questão do determinismo, da tecnologia ou coisa e tal. Na verdade, é incorporar, coisa que Latour também, até muito pautado em Deleuze e Guattari, faz, né, de incorporar plantas, animais, outras formas de vida e existência, como capazes de nos conectar, nos fazermos relações, termos relações entre essas coisas e entre esses corpos e produzirmos a realidade social.